Bom dia. Hoje, Eliana e eu estaremos falando sobre coluna vertebral e nós duas somos terapeutas da medicina germânica. Cada uma tem outros conhecimentos que agregam, mas o foco nosso aqui de trazer nas lives na sexta-feira é falar sobre os conhecimentos da medicina germânica em relação a algumas doenças. Eu sou especialista em diabetes, mas eu atendo sobre todas as áreas do corpo, porque nosso corpo não é nada separado. E Eliana está se especializando em muitas outras áreas também, está sempre se atualizando, já chegou, já vai entrar ao vivo, Eliana. Bem-vinda. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos. Doenças nos ossos é algo assim bastante frequente, muito mais sério do que as pessoas têm noção enquanto elas não têm a doença, né? Porque a gente não leva muito sério a postura que a gente senta, ou a gente pensa que é só por causa da postura, né? E a medicina germânica trouxe um conhecimento bem profundo, adicional, porque a postura, quando a gente senta torto, a gente não cuida, faz excesso de esforço, é um envenenamento, né? É algo que a gente estraga o nosso corpo físico, né? Mas o que o Dr. Hammer pesquisou, que também junto com essa postura, com esse envenenamento, que são os hábitos, maus hábitos, tem conflitos biológicos, né? Situações da nossa biologia, porque nosso corpo responde desse jeito, né? Então, bom dia, Eliana. Bom dia, colegas que estão chegando. Bem-vindas. Bom dia também quem vai assistir depois. A gente deixa no YouTube, quem não está inscrito, tanto no meu canal como no da Eliana. A gente pede que se inscreva, dê o seu like, porque o YouTube, tanto o Instagram também, as curtidas fazem a diferença para as pessoas saberem que existe a medicina germânica e existe cura para tantas coisas que fazem, tantas doenças que fazem a gente adoecer e levar uma vida muito limitada, né? Diga, Eliana, se apresente. Então, eu sou Eliana, estou podóloga praticamente há 15 anos e buscando esse conhecimento da germânica para entender as patologias que acometem os pés, né, de pessoas principalmente diabéticas, né? Então a gente se afinou, né, eu e tu, por conta do que você está pesquisando diabetes e eu na podologia gostaria de entender bem mais todo esse processo do mecanismo, né? E como o meu foco é membros inferiores, então a nossa parceria aqui agrega muito, né? E a gente sabe que os ossos, né, tem um comando, né, que são os rins. Então, e o rim tem tudo a ver com o corpo, porque ele comanda as águas do nosso corpo, né? Então, quando começa uma deficiência no baço pâncreas, né, e afeta os ossos, tem que olhar para o rim, né? E Hammer deixou um estudo muito bonito em relação ao corpo humano que desvenda todos esses mistérios, né? Hoje nós vamos falar sobre a coluna vertebral, Silvina. E eu vou dar uma introdução aqui sobre a coluna, que é o suporte do corpo, né? E também, ele também comanda o direcionamento da nossa vida, né? Ele dá, na parte lombar, comanda os membros inferiores. E é ali na lombar que tem os órgãos do impulsionamento, dos desejos, né? Então, muitas vezes a gente fica paralisado na vida em relação aos episódios desafiadores, né? E esse parar na vida, às vezes fica, às vezes meses, anos, e só sonhando com o objetivo e não conseguimos realizar. Então essa trava, né, já começa ali na lombar. E aí já começa a pegar os órgãos em cima e atinge diretamente os membros inferiores. A nossa coluna vertebral, ela tem um significado como todas as articulações do nosso corpo. Mas é ali, essa estrutura principal que temos que olhar,
olhar, né? Eu olho os meus pacientes aqui na podologia, faz uma análise, né, da postural e a gente percebe. E dá para muito ver bem, assim, quando tem uma pisada pronada, supinada, o quanto que a coluna já está comprometida. E às vezes a pessoa nem ainda está sentindo dor. Mas se fizer uma palpação nos pés, tem alguns pontos doloridos. Isso já indica a, a, a energia, né, já congestionada ali na nossa coluna. Era isso que eu tinha aqui de introdução. Aí você dá a continuidade que a gente vai conversando. Faz todo sentido. Por exemplo, você falou da coluna ser o nosso suporte, né? Nós, diferente de alguns animais, nós temos ossos que são todos interligados, né? E essa coluna, ela que faz ligar todos os outros, todo o nosso movimento esquelético é formado, tudo é ligado na medula, tá tudo ligado ali, todos os órgãos, né? E isso nos diferencia dos animais que não têm ossos e também mostra o que é o nosso suporte na vida. Alguns animais não têm suporte de pai e mãe, eles nascem e vão para a vida independentes, eles já estão independentes, né? Eles não precisam do suporte do pai e da mãe. Nós humanos, nós somos bem limitados nesse sentido. A gente precisa do suporte materno e paterno para a gente ter a nossa estrutura emocional. Por isso, o nosso corpo físico na coluna vai responder quando a gente não está bem estruturado dentro do nosso... A gente não tem a gente não vive esse suporte emocional desde o nascimento, ao longo da vida, quando a gente sente que nossos pais não estão olhando o suficiente para a gente. Todas essas dores que a gente... essas coisas que a gente vai, esses traumas que a gente vai desenvolvendo, eles tiram a gente do centro, né? Eles tiram a gente a nossa coluna vai entortando. Então, tem pessoas que estão tão deficientes do lado materno que a gente vê na coluna que o corpo está arcado para um lado. E tem outras pessoas que é do lado paterno, que são a falta de suporte do pai, a coluna arca para aquele lado, tipo, pedindo socorro, que o pai, a parte masculina da pessoa mesmo, seja restaurada, né? Então, quando a gente tem um problema de coluna, se é uma hérnia que depende do lado que ela pende, depende onde ela está, é uma mensagem do nosso corpo, né? Então, quando a gente parte para a cirurgia, né? Ainda estava estudando, lendo agora de manhã num livro que pessoas, quanto que a cirurgia é perigosa nesse sentido, porque a cirurgia é uma coisa invasiva que vai trazer outras doenças. Então, a cirurgia é a última opção, tanto para a coluna como em qualquer órgão do corpo, né? Então, quando nossa coluna começa a dar alguma dorzinha, olhe para isso, porque aquele lugar está respondendo. Por exemplo, a Eliana falou sobre o rim. O rim, ele traz todo o líquido, todo o fluir da vida. Ele está todo... E o fluir, esse fluxo passa pela medula, ele liga nosso cérebro, nossa inteligência. Por isso ele deforma os pés, por isso ele deforma a diabetes, por isso ele traz todas as outras doenças, né? Bom dia, colegas. Bom dia. É a acidez, né? Fica muito ácido o corpo, né? O sangue, e aí dá todos esses problemas. Silvia, você comentou em cirurgia. Há 2 anos e meio atrás, eu tive uma terceira crise da cervical, né? E falam da postura do meu trabalho, né? E realmente a minha postura não é bonita enquanto eu estou trabalhando, né? E eu sei que tem várias podólogas que têm esse mesmo problema de cervicalgia, e não só a podologia, mas os outros da área da saúde, alguns tipo, vamos por assim, a odontologia também costuma ter problema cervical. E eu fui diagnosticada para ir para uma mesa de cirurgia da cervical. E por conta das hérnias de disco que eu tenho, que agora eu já não tenho mais, né? Estou em tratamento. E eu não quis ir fazer a cirurgia. Eu optei por não realizar a cirurgia, porque o médico ele acabou me assustando, né?
E eu já tive contato com clientes minhas que já fizeram esse tipo de cirurgia e não ficaram boas. Então, assim, eu fiquei com muito medo de realizar essa cirurgia. E aí eu fui buscar conhecimento, né? E tratamentos holístico e postural, né? Com a fisioterapia também. E hoje eu estou melhor. Às vezes eu continuo tendo umas crises, mas agora a gente consegue entender qual é o gatilho e ressignificar. Então é atenção plena também quando a gente encontra o conflito da coluna vertebral, cervical, lombar, é estar ressignificando diariamente isso para que essas dores fiquem menos intensas e eu consigo dar continuidade da minha vida, né? Sim. Então, assim, a coluna, quando ela está com uma hérnia de disco, ela faz uma compressão dos nervos. E aí o fluxo da medula, ele começa a ser interrompido. E aí, em cadeia, vai se dando as ites da vida, as tendinites, as bursites. E às vezes a gente não se dá conta que o problema está na coluna. Às vezes a gente se dá conta que o joelho está doendo, o punho está doendo, mas a gente não se dá conta que o início está no suporte, né? E a sobrecarga. E essa sobrecarga que você falou de estar mais de um lado do outro, chama ascendente e descendente. Isso a gente aprende no curso de anatomia, né, posturologia, e dá para ver bem quando o suporte não foi bem estruturado ali. E, Silvina, há casos também de muita sobrecarga nas tarefas, principalmente quando você é criança, que hoje estão se exigindo muito mais das crianças do que dos adultos. As crianças já vão para o primeiro ano de vida dela escolar e ali já vem uma sobrecarga de tarefas, sobrecarga de exercícios, né? E porque tem que, né? Esse tem que fazer alguma coisa é muito prejudicial, porque nós temos o direito de escolher o que queremos fazer, né? E esse tem que, às vezes, para alguns, é né? Muita sobrecarga de responsabilidade. E nem todos nós temos esse suporte, quando nascemos, de autoconfiança, né? E aí, essa sobrecarga emocional que se joga em ter que fazer diversas atividades, tanto escolar quanto esportes, né? Isso também pode prejudicar a coluna, né? E fazer com que aquilo que está ereto comece a ir pender para um lado ou para o outro, né? Esses desafios. E às vezes esse tem que de quem comanda, né, tem que fazer alguma coisa, não está percebendo a sobrecarga que está colocando no outro, né? Geralmente esse tem que fazer é o que você não realizou. Aí joga sobrecarga, né? Nossa, Silvina, é uma abrangente, né? A gente vai entrar aqui falar numa teoria também da constelação familiar, né? Sim. Esse tem que tome o meu lugar, né? No que eu não consegui fazer, realizar, você vai fazer tudo, sim, né? E a coluna sofre, e a coluna sofrendo vai ter um desgaste emocional muito grande, vai deixar as articulações, né? E aí começa todo o processo de autodesvalorização, que esse é o principal motivo da nossa live. É isso. A autodesvalorização de não ser bom o suficiente para realizar tarefas. E você entrou no assunto que eu estava aguardando, você falou da profissão, né? Que a podologia é uma profissão, manicure no geral, né? Cabeleireiro também, né? E eu, como venho da área da pedagogia, os professores também, principalmente os da educação básica, educação infantil. E isso tem tudo a ver com autodesvalorização. Como está nosso mundo, nosso Brasil, principalmente na questão de valorização de um educador, de um professor, né? Nós brigamos, eu briguei 20 anos no sindicato para sermos valorizados profissionalmente. E meus colegas do CEMEIS, né, que a gente chama assim, Centro de Educação Infantil, eu era uma das poucas que não tinha problema de coluna. O pessoal, os professores são a classe que mais encosta por causa de problema de coluna.
E outras doenças também, mas a coluna é a maior, assim, o maior fator, porque tem muita dor. Mas a dor tem muito a ver com o emocional que não está valorizado, porque não tem suporte. O Brasil não apoia o educador. Então, o podólogo também, uma profissão tão antiga, e não tem assim tanta valorização, né? Então, as profissões Uhum. que não são valorizadas, serviços pesados, domésticas, essas profissões que não são valorizadas, tem mais gente com problema de coluna. Motorista de ônibus urbano, por exemplo, tem também um envenenamento, porque a postura que a pessoa fica, ela vai se forçando a coluna. Mas quando é uma proporção muito grande de pessoas com o mesmo tipo de sintoma Uhum. dentro de uma classe, é porque está relacionado com a profissão, a pessoa não se sentir valorizada dentro do espaço que está, né? Isso também inclui as donas de casa que não trabalham fora, né? Que geralmente Uhum. são as diabéticas também, as pessoas que mais têm tendência a ter diabetes, ter mais problema nos pés também, né? Nossa, quanta podóloga você tem como colega, ou eu também, né? Eu tenho bastante, mas eu não estou conseguindo ver, que pena. Mas bom dia, colegas. Olha aí, a gente está abordando aqui a coluna, que é o raio-x do corpo e que interfere bastante nos pés, né? Que traz lá a nossa pisada pronada, supinada, tanto que a gente fica estudando para compreender, né? Tem que compreender a parte energética também, a parte emocional da pessoa, como tá, né? E fazer isso, fazer com que o cliente compreenda isso e levar para sua vida um novo olhar, né? É isso aí para ter um novo direcionamento, porque trabalhamos com a base do ser humano, que é o segundo órgão mais importante, né? Deveria ter mais atenção. E muitas vezes coloca-se cada calçados nos pés que prejudica tanto e interfere tanto na circulação sistêmica que prejudica a coluna, né? Não em harmonia, prejudica o corpo todo. Mas aí se coloca um calçado lá embaixo que prejudica o retorno venoso e aí fica tudo no abdômen, né? Como você está falando ali, as donas de casa, né? Às vezes elas estão usando um calçado que não é tão adequado até para os afazeres domésticos, né? E fica toda essa carga emocional aqui em cima e mais uma carga, uma sobrecarga nos pés, né? De tudo que está acontecendo aqui, mais a postura que vai arcando, né? Que vai modificando toda a coluna, interrompendo todo o ciclo de vida. E o tempo passa tão rápido, né? Que a gente já está no metade do ano de 2023, que começou ontem, a gente já está, né, nessa dinâmica dessa correria, não tem tempo para olhar para si, né? Cuidar do próprio E aí, suporte, né? quando se aposenta, acontece milhões de coisas que quando para se olhar, o tempo passou, mais duas, três rugas apareceram, né? E aí você fica, nossa, o que eu fiz da vida? E começa toda a introspecção, tudo, e aí quando vai ver a coluna já está toda machucada, joelho, tornozelo. E nem vou falar do calo, nem vou falar de unha encravada, porque tudo é consequência de uma sobrecarga na coluna. E uma dificuldade que as pessoas têm, eu também tive essa dificuldade quando eu comecei a estudar a coluna, assim, porque desde o cóccix até aqui na cabeça, tudo é coluna, né? E quando a pessoa tem no primeiro ossinho, no segundo ossinho, quando é no meio da cervical, quando é no lombar, quando é no cóccix, para a gente entender, por exemplo, se você tem uma dor ali, ou um diagnóstico de alguma hérnia, ou alguma... geralmente a gente fica com a dor bastante tempo até que a gente tenha o diagnóstico mesmo, até que realmente se deforma. Isso leva muitos anos, né? Às vezes, só se em caso de um trauma muito forte que começa rápido, né? Mas para a gente localizar o que está acontecendo, qual o trauma emocional, biológico que está causando essa dor, é preciso olhar para que serve. Esse ponto eu sei que você sabe explicar melhor do que eu, né? Mas, por exemplo, se é aqui em cima,
tem muito a ver com a postura de poder erguer a cabeça, né? Se você consegue estar com o nariz empinado no meio das outras pessoas, né? Não no sentido de arrogância, mas se você tem coragem de levantar a cabeça diante de todo mundo, se você tem medo de se sentir inferior, né? Todas esse pode nem ser real, né? Mas o que você sente quando você está no meio de gente, tudo isso vem a primeira parte em cima, né? Aí, por exemplo, do cóccix é da falta de molejo na vida, dos relacionamentos, principalmente, no todo, né? A lombar é quando você não encontra suporte, você precisa fazer muita força para conseguir o apoio das pessoas, né? Então, a lombar é onde começa, onde você, que pega a mesma área do rim, né? É quando você não sente o fluir da vida com naturalidade, você está fazendo um esforço sobre-humano para se manter viva, para se manter vista, né? Então, é muito grande o campo quando você tem um problema na coluna. Você consegue tratar toda a pessoa inteira, a diabetes também, se você olhar para a coluna da pessoa, né? Se ela tem uma dorzinha em algum lugar, você já entende como ela pensa, como ela sente, não tanto como ela se senta, mas pela coluna você sabe o que a pessoa pensa da vida, né? Qual a ideia que ela faz de si. Continua, eu sei que você sabe bastante sobre isso. A coluna tem a medula, que da medula saem os feixes para irrigar os órgãos, né? E cada vértebra tem um significado, né? Só que vamos dividir ali, né? Cervical, torácica e lombar para ficar mais fácil, né? Então a cervical ela está muito ligada com a submissão, né? E veja bem, algumas profissões como podologia é submissão, né? É você reverenciar o pé e ficar olhando a cabeça fletida para frente o tempo todo, né? E essa postura ela é tão viciante, né? Porque trabalhar os pés, eu amo podologia, estou falando aqui, mas eu faço com muito amor e carinho o meu trabalho. Mas essa submissão, né? E não conseguir ficar, né, ereta por conta dessa submissão. Então, essa submissão ela também está ligada com certos conflitos existenciais, né? E quanto mais curvada, mais submissas estamos, né? Mais não estamos falando para a vida, mais medo estamos gerando dentro da vida, né? Então, esse não erguer a cabeça, né? Não conseguir fazer uma harmonia, né? De, eu estou aqui, eu existo, né? Está ligado muito a essa submissão, essa autodesvalorização intelectual que dá, porque é como se nós não tivéssemos condições de enfrentar a vida de frente, né? Tem outras coisas que a gente não quer falar tudo aqui agora, porque é um assunto, nós vamos entrar em outros assuntos, mas esse da lombar é não conseguir se impulsionar, né? Porque se a lombar comanda as pernas, em que parte da vida eu fiquei paralisada? Eu estou estacionada, né? Então, eu vejo as pessoas caminhando e eu não consigo caminhar, tanto intelectualmente quanto profissionalmente, né? Eu fico estagnada na vida, eu quero fazer uma viagem e nunca consigo, sempre arrumo desculpa para não ir fazer essa viagem, né? Esse é o contexto da lombar, né? O movimento. Porque se você está congelado, né, no paralisado, paralisa o rim. O rim tem uma história de vida muito importante em tudo isso, né? Se eu estou com medo de que esse é o sentimento do rim, né? Eu me paraliso. Paralisando, eu congelo as minhas águas, né? E aí as minhas articulações do joelho, do fêmur, né, quadril femoral, do joelho, do tornozelo vão ficando letárgicas, né? E aí começa a vir as dores, as incomodações. E por aí vai. Aí eu não consigo fazer movimentos, aqueles movimentos que eu fazia antes de agachamento. Se eu me abaixar para pegar algo que caiu, já tem que ficar me escorando, porque eu também vou perdendo equilíbrio, né? Sim. Então, e o pé, ele tem tanta articulação, Silvina, ele tem muita articulação. A Hammer, ele não desenhou todas as articulações dos pés, né? Ele
desenhou assim o básico, que dá para entender, porque pés são movimentos, né? Você usa os pés para ir de encontro. Mas às vezes o problema não está lá no pé, ele está na lombar. Por que não consegue ir a esse encontro? Por que não consegue fazer o que deveria fazer, o que precisa fazer? Né? Então quando a gente vai analisar um caso, a gente tem que olhar para a cervical. Né? Porque às vezes começou lá em cima a autodesvalorização. E aí ela foi em cadeia, foi pegando cada vértebra da sua coluna vertebral e ela vai... tem idosos que eles têm uma altura na vida e depois eles começam a diminuir de tamanho. Aí você vai ver a coluna está cada vez mais arcadinha, né? Eu tenho um exemplo na família assim, que a pessoa está diminuindo de tamanho. Tinha um tamanho X e está abaixando, né? Geralmente são pessoas que não fazem nada de exercício físico, não faz o roteiro, né? Acordar, exercício físico, se alimentar e bababá, toda aquela pirâmide, né? Do bom comportamento, da vida saudável. Porque as cartilagens vão se desgastando. Isso eu levava minha mãe no médico, eles sempre falavam disso, né? Porque ela diminuiu bastante de tamanho, porque as cartilagens foram se desgastando, foram sumindo realmente, não é só o desgaste, né? E isso... Mas por conta dessa compressão. Sim. Né? E quando a gente é jovem, se a gente começa a fazer certos alongamentos específicos para alongar a coluna e devolver o equilíbrio da coluna vertebral, todos esses sintomas, membros inferiores e superiores, eles começam a se organizar. E Silvina, tem casos de antes e depois de compressão vértebra, sabe? Eu conheço profissionais que trabalham com isso, fisioterapeutas, que têm laudos comprobatórios de que o alongamento específico, né, em relaxamento, traz de volta a harmonia da coluna. E se você vê o resultado de pessoas até na melhor idade, né, acima de 60 anos, melhorando de saúde, porque começou a observar a postura e começou a fazer os exercícios corretos e recuperou a vértebra. Então, é aquela coisa assim, né? Eu acredito e afirmo, mostro as fontes de que é possível recuperar as articulações. Sim. Você falou do equilíbrio. Eu estava escutando um doutor ontem, ele falando sobre a lombar. A pessoa que tem problema na lombar precisa olhar para onde que a pessoa tem a estabilidade. É na região do umbigo, né? É ali que é a região lombar. E a pessoa que perde essa estabilidade é porque ela perdeu o equilíbrio, precisa procurar a causa biológica, o que ela perdeu, que era o mais importante na vida dela, né? Então, essa pessoa, às vezes, ela perdeu um bens, né? Ou ela perdeu o pai, ou ela perdeu a mãe, ou perdeu um filho, ou ficou desempregada e a família dependia desse salário, era o sustento da casa, né? Então, se a pessoa tem problema na lombar, precisa olhar, o DHS está relacionado com uma perda assim, de algo que foi tirado, a estabilidade da vida dela, né? Porque o umbigo você vai fazer um exercício físico de relaxamento, você ficar bastante tempo de pé, você tem que equilibrar a região ficar com as pernas, porque deu equilíbrio no corpo, né? E isso tem todo sentido biológico, né? E se você já está apresentando alguma alteração nos pés e não sente dor na coluna, procure um profissional da área da saúde especializado em coluna lombar, porque você provavelmente já está desenvolvendo um desgaste na sua coluna lombar que já está sendo mostrado através dos pés, seja em forma de calosidade, seja em forma de unha encravada, seja em forma de edemas nos pés, né, nas pernas, já está com comprometimento nessa coluna, mesmo que você não está sentindo dor. E a sua dor talvez não seja constante, ela é esporádica, quando você vai
levantar algum peso, até puxar uma cadeira, você pode sentir essa coluna, você já está desenvolvendo um desgaste nas vértebras da sua coluna, seja lombar, torácica ou cervical. Esse é um alerta que eu deixo aqui, que é a prevenção, né? Vá procurar tratamento de fortalecimento abdominal, glúteo, coxas. Para quê? Para que você fique em uma postura melhor, que você não deixe desgastar a ponto de formar uma hérnia que é muito dolorosa. Não queiram ter dor de hérnia discal, porque é insuportável. Você tem vontade de só ficar deitada para ver se passa, e mesmo deitada não passa. Tem os pés diabéticos, que a gente vê quanta gente, né? Você trabalha com isso, mas a gente vê quanto isso é sério. As pessoas que acham que os pés se deformam por causa da diabetes, né? E é um conjunto todo, né? Porque a pessoa precisa olhar para todas as situações. A diabetes vem porque a pessoa perdeu a postura na vida. A pessoa perdeu o próprio equilíbrio de si mesma. Ela está olhando muito para o outro e está com medo da vida. Então, ela começa a focar demais, o equilíbrio da pessoa está no outro, não está mais nela, né? Então, a pessoa que começa a desenvolver uma diabetes, muito antes de aparecer o diagnóstico, também igual você traz a coluna, ela já tem o comportamento de pessoa sem equilíbrio da própria estrutura. Ela não toma decisões pela própria vida, porque ela sempre está dependendo da opinião dos outros, né? Então, porque a estrutura dela, os pés dela não estão no chão. Por isso que o pé é diabético, o pé dá o sintoma bem antes da diabetes. Ela não é pé diabético, é o pé. É o pé da pessoa que faz a diabetes vir também, né? Então, são duas doenças graves, 3, 4, né? Que estão todas associadas para falta de postura na vida. Falta de ter um alicerce bom. Não quer dizer que o pai e a mãe não foram bons, né? Não, aquele alicerce, aquela estrutura. Mas o jeito que a pessoa entendeu a situação familiar, né? Porque e isso tem solução. Quando a pessoa chega nos 15 anos e percebe, ou nos 20, ou nos 40, ou nos 50, e percebe que o corpo está mostrando algum sintoma, a própria pessoa pode se curar. Não precisa culpar os pais, né? Precisa olhar para a própria interpretação, né? Porque se eu estou com diabetes, se eu estou com joanete exagerado, se eu estou com problema no meu pé, eu sou responsável de fazer essa cura também, né? E isso fica fácil quando a gente entende por que o corpo está criando, quando a gente sai um pouco da caixinha de achar que é o açúcar que fez isso, que é só o carboidrato que faz isso. A gente precisa sair um pouco da caixinha e olhar para a gente, né? Porque é o meu comportamento, o meu jeito de ver a vida que traz o problema no pé. A minha postura diante da vida, né? É toda a postura inteira, né? É o todo da vida mesmo, né? E a ligação da torácica com a lombar, Silvina, tá ali o feixe da medula que sai para o pâncreas, né? Já tu vê que tem todo sentido isso. A gente está trazendo uma correlação do corpo com a mente aqui muito importante, né? Já começa ali na lombar os primeiros sinais, só que você não percebe. E lá o acionamento vai ser nos pés. O visual de você estar com problema na coluna vai estar lá nos seus pés, pele ressecada, né? O hálux valgo, a artrose no hálux, que é o dedão do pé, né? Metatarso falangiano ali, que tem um desvio. É ali que já mostra o possível início de uma diabetes, né? E aí essa doença, ela tem uma correlação com o câncer, né? Ninguém gosta de falar sobre diabetes, né? E a pessoa que ela é muito resistente, a diabetes, ela vai trazer uma doença como câncer para muitos, né? Porque ela traz o medo da amputação. Agora tem que tomar cuidado, se eu continuar comendo assim, perigoso amputar, né? E se prestar atenção antes do diagnóstico, já estamos todos com a resistência, né? Já estamos todos com resistência.
Porque a coluna vertebral, ela já está mostrando o que está acontecendo ali. Sim, porque quando você está com algum desvio na coluna, é porque você está resistindo demais diante de algo. Então, é por isso que eu sempre falo, a gente traz aqui todos os tipos de doenças nas nossas lives, porque a diabetes, ela não vem sozinha, problema de coluna não vem sozinha, problema dos pés não vem sozinho também, né? Então, o nosso corpo ele é tão perfeito, e se a gente só tratar aquela uma peça que está mostrando sintoma, a gente vai ficar refém da doença, né? Então, a gente não vai estar falando de saúde se a gente não olhar para o corpo inteiro. E o nosso propósito aqui é trazer saúde, não assustar com as doenças. E é maravilhoso se a gente conhece a medicina germânica, todas as ciências que estão vindo e as ciências antigas que olham para o corpo como uma oportunidade de cura e não como um corpo que nos ataca, doenças autoimunes, tanta doença que falam que é o corpo que está atacando. Isso faz a gente ficar contra nós mesmos quando a gente acredita nisso, né? Tudo tá ligado com a doçura, né? O que é doçura? É amor, né? Encontre onde está o amor e vai encontrar a cura. Não é isso? Sim. É o extremo da pessoa ranzinza que vira a diabetes, a pessoa com problema nos pés também, a pessoa com problema na coluna, ela é muito rígida. A pessoa com diabetes é porque é muito rígida. E tudo está interligado, né? Ontem ainda fiz um post, né? Pessoa que, o diabético, ele é 8 ou 80, né? E que é uma coluna muito dura, igual um coqueiro que não se verga, né? Até pode vergar, mas ele fica com hérnia, né? Se nós somos maleáveis, nossas cartilagens ficam em dia. Quando a gente desgasta muito, por exemplo, artrite, artrose, é porque a gente tem bastante acidez na vida, né? Desgasta porque não está lubrificando, porque a gente está sendo muito dura, né? Com a gente mesma, né? E aí a gente pode um pouquinho falar sobre a osteoporose, que é uma autodesvalorização profunda, né? Que se submeteu, a submissão veio tão profundamente na vida que acometeu os ossos como um todo e causou a osteoporose. E aí eu vou falar para ti assim, é tão desafiador conversar sobre isso, porque quando a gente tem muita resistência em aceitar o amor, fica tão complicado assim de aceitar essa autodesvalorização, né? E aí precisa trazer muito amor, muita doçura, muito açúcar na conversa para que a pessoa consiga compreender que é o doce. Esse é um desafio. Quando eu assumi falar só sobre diabetes, eu sabia que não seria simples como falar de doença de pele, né? Por exemplo, que é uma coisa bem aparente, que todo mundo vê e concorda. Para falar com diabetes, com pessoas diabéticas, com pessoas com resistência na coluna, com problemas mais sérios, mais crônicos, a gente tem que jogar semente. Ela vai, que nem a parábola da Bíblia, né? A semente, lançando a semente, em alguma parte ela vai brotar, né? E quem vai escolher se vai deixar brotar é a pessoa. Então, a gente sabe que a jornada é longa, mas vale a pena porque a gente está trazendo mais vida para aquele que deixa a semente brotar, né? Então, e aquele que não consegue deixar brotar, é uma escolha da pessoa, mas é uma resistência muito grande. Assim como eu sou de família diabética, eu tenho esse sangue de pessoa resistente, né? A gente gosta muito de brigar, porque a gente é 8 ou 80, né? Se a pessoa fala alguma coisa que a gente não concorda, a gente já fecha e já não aceita, mas nem escuta mais o que o outro está falando, né? Então, esse é um aprendizado. Eu tive muita dificuldade de começar a entender a medicina germânica, porque quando falou que nós fomos espécies de evolução, eu travei, porque disse, não, se Deus me fez, como que nós podemos ser... Mas é uma mentalidade infantil, dizer assim, Deus nos fez nessa evolução. Deus está sempre presente, porque Ele fez o nosso corpo perfeito.
E quando a gente trava assim, é porque a gente tem resistência. Então a gente É, trava a coluna, a gente trava a vida, a gente trava no mental, a gente entra em depressão. e a percepção de que o outro irmão recebeu mais doçura do que eu, né? É sempre fácil de acontecer, né? É sempre assim, né? Aquele irmão recebe muito mais doçura do que eu, né? Aí cria-se a resistência da rejeição, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. E isso leva depois, na vida adulta, leva para o externo, né? O chefe não gosta de mim, o vizinho nem me olha, o vizinho nem me dá bom dia. A pessoa que leva muito a sério, por exemplo, o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde, a pessoa que se identifica com isso, ela tem problema na coluna que está se formando, tem problema nos pés que estão vindo e tem diabetes também que está já bem, bem latente, né? Porque a gente a gente olha muito que o outro ganhou mais realmente, né? Então eu vou produzir mais açúcar para compensar aquilo que o outro já tem, né? Então, nosso corpo sempre toma nossa atitude por aquilo que a gente pensa. Porque a gente pensa em ganhar mais dinheiro, então precisa ter muita resistência para se ganhar mais dinheiro, né? E o resultado? E aí Deus traz o quê para ti? Traz mais trabalho para ti, para tu ganhar mais dinheiro. E mais né? escassez. E aí entra e traz muito vício, né? De postura, muito vício e o rancor, né? Eu vou trabalhar para ganhar mais porque eu também quero a minha grama verde. A gente entra nessa. Isso é uma lapidação, né? Quando a gente se percebe nessa postura, quanta coisa a gente está perdendo porque a gente está se tornando uma pessoa azeda, né? Então a gente, por exemplo, eu já estou aposentada, né? Quando a sociedade mostra que o idoso é alguém ranzinho, é alguém mal-humorado, né? E a gente fica com muito medo disso, medo de envelhecer, medo das doenças. Mas isso vem muito porque a gente concorda com o que a sociedade fala, né? Então, se eu acho que ser aposentada é ter problema de coluna, que é ser diabética, que é ser doente, ser dependente, é isso que eu vou fazer da minha vida. Agora, se eu vejo meu futuro, eu posso ser saudável até os 90, até os 100, eu posso fazer isso também, me respeitando dentro do meu limite de idade, não querendo nos 60 me comportar como se eu tivesse 20, né? Então, respeitando o meu próprio ritmo, mas eu posso continuar com saúde, eu não preciso tomar nenhum medicamento, né? Aceitando a cada fase da vida, né? Isso. Já Então, Eliana, chegamos no final, né? Estamos chegando no final. Obrigada, colegas que estiveram presentes. Obrigada também quem assistir depois. E quem assistir. A Adriana estava aqui. Olha, bom dia, Adriana. Sim. E quem assistir depois, pode enviar para as pessoas que têm problema de coluna. A Ângela, minha mestra, está aqui ainda. Ana Paula, Elizabeth. A Obrigada que vocês... Eliane, a minha xará. A Carol. Olha quanta gente. A Mel. Oi, Mel. A Mel é uma fisioterapeuta da motricidade. Ela trabalha com crianças especiais. Muito bonito o trabalho dela também. Nossa, gente. Olha, só agradeço, Silvina. Obrigada por essa parceria. Estou amando fazer nossas lives juntas, porque trazemos assuntos coerentes com a podologia, né? E você traz um assunto muito importante para nós podólogos, que é a diabetes, né? E tudo está relacionado com a resistência, a doçura da vida. Quando começarmos a compreender essa doçura que faltou e começar a olhar para essa doçura de uma maneira diferente, vamos conseguir atingir o objetivo de mostrar para as pessoas que tem sim uma nova ciência comprovada na embriologia, na fisiologia, que vai trazer, desenvolver e ajudar a gente a ter saúde e viver com mais felicidade. Porque o que a gente mais vê, principalmente eu na podologia, são idosos com muita tristeza,
que, né, porque faltou a doçura na vida. Tristeza e o pé e a coluna, diabetes, é tudo uma bola só, né? Então, quando a gente vê isso, as pessoas que estão aqui assistindo, quase só terapeutas que assistem nossas lives, né? Isso é muito bom, muito bonito. Enquanto isso, a gente também está fazendo a nossa própria cura, né? Porque cada vez que a gente traz aqui, está partilhando, a gente tem insights sobre nossa rigidez, né? Não, Nossa tá falta de fazendo tão bem flexibilidade. que eu tô melhorando a minha coluna cervical, né? Isso para mim já é um ganho. Com certeza estamos melhorando de muitas coisas que a gente não... Então, hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto agora, uma pessoa que tem herpes sempre na boca. Eu tive isso toda a vida. E eu acho que eu curei fazendo live, aparecendo. Porque é assim, a gente cura coisas que a gente não percebe. Então, obrigada, Eliana. Daqui a 15 dias a gente está de volta. E quem tiver sugestões de tema, pode sugerindo que a gente vai adaptando conforme os pedidos e conforme nossa realidade. Vamos trazendo cada 15 dias e partilhando no YouTube. Quem quiser mandar para outras pessoas facilita, né? Obrigadão, Eliana. É isso aí. Obrigada, Silvina. Grande beijo e um bom final de semana para todos. Grande beijo. Amém.